Já estamos de volta, 7 horas e mais 22 minutos, com o nosso Tá Na Hora Maranhão. E nesse momento a gente inicia a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, a quem a gente dá boa noite. E olha, você aí do outro lado, participa com a gente, 2106-9403. Claro que você pode estar liberado, você participar, mandar suas sugestões, as suas opiniões também. Ricardo, deixa eu começar contigo, porque nós vamos dar início à resenha de hoje com uma imagem que remete à verdadeira civilidade política na cidade de Caxias. Tá aí, ó. Olha aí. Olha aí, Ricardo. De fato, né? Boa noite. Inicialmente, boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. John. Boa noite a todos. De fato, é uma imagem que remete à civilidade, que ela é sempre necessária, né? Na imagem aí, o pessoal que está acompanhando pela televisão, está acompanhando pelo YouTube, ela mostra o vereador Daniel Barros, esse de camisa branca, que é o chamado fiscal do povo lá de Caxias, né? E o prefeito Fábio Gentil, esse de camisa de botão aí, camisa rosa, né? Os dois são adversários, figadais. Lá em Caxias está muito ferrenha a disputa local, né? O Daniel é uma voz muito forte da oposição e o Gentil Neto é o prefeito, né? E os dois estiveram lá no palco de uma solenidade do governo do estado, na presença do governador Carlos Brandão, quando foi feito esse registro, né? Os dois se cumprimentando. Eu confesso que eu gostei dessa imagem, mostra a hombridade dos dois, mostra a urbanidade. Acho que você ser adversário político, necessariamente você não tem que ser inimigo pessoal, né? Precisa separar as coisas. Mesmo em tempos de guerra, há momentos de urbanidade, né? De armistício. Em 1914, em plena Primeira Guerra Mundial, na noite de Natal, houve um armistício. Parou-se a guerra e os soldados saíram das trincheiras opostas, se abraçaram, cantaram, até jogaram uma partida de futebol, né? Quer dizer, você não precisa ser inimigo, né? E isso me trouxe à memória aquele fato do vice-governador, Felipe Camarão, né? Que chegou no evento aqui do governo federal, aqui na capital, subiu no palco, né? Lá havia já várias pessoas, autoridades, ele cumprimentou todo mundo e não cumprimentou o governador, né? Passou 2 vezes na frente do governador Carlos Brandão. Eu achei de uma deselegância, uma falta de educação, até comentei aqui naquela ocasião. Mas está aí um registro, merece o registro, eu gostei de ver essa imagem. O Daniel Barros e o Gentil Neto fizeram bonito, viu, Olavo? Civilidade, e aí eu me lembro também de outra coisa mais recente, que é Trump e Lula fizeram escola, né, John? Porque havia aquela animosidade, aquela coisa toda, mas eles quando se encontraram foi diferente. Aí foi no caso, boa noite a todos. Boa noite. O trocadilho, troca de gentilezas, Isso. Né? Gentil Neto aí com o Daniel Barros. O Gentil Neto, prefeito de Caxias, até ele não. A gente observa que ele não é de falar muito, não é naquele rival combatente, né? Como o tio dele, né, Ricardo? O ex-prefeito Fábio Gentil. São perfis totalmente diferentes. O Gentil Neto não é de estar aí nesse confronto, nesse embate, não é, político. Mas não posso dizer que rolou química entre eles, né? Entre o Gentil e o rolou do Trump e o Lula. Acho que aí foi uma coisa mais de civilidade, como o Ricardo falou, né? Mas não tem... A gente não vê que o Daniel Barros com o Gentil lá não tem essa química toda, não, né? Até porque ele é um opositor muito ferrenho, o Gentil Neto. Até ontem ele chamou o Fábio Gentil de... Foi. Nomes... Não foi, Ricardo? Chamou até impublicáveis aqui, não vou nem falar que o Daniel Barros chamou o ex-prefeito Fábio Gentil. Hoje ele encontrou o Gentil Neto ali, mas foi um gesto mais de civilidade, de gentileza. Eu acho que tem que ser isso mesmo na política, não é? Não existe... Para alguns até existem inimigos políticos, são poucos, mas a maioria são adversários, que um dia é adversário, amanhã pode ser aliado. Na política a gente tem muito isso, né, Ricardo e Olavo? Você está brigando hoje, é aquela briga toda, adversário, no outro dia você está lá, né, maior coisa do mundo, abraçando.
Hoje, eu não vejo hoje essa coisa acontecer com o Aloysio Mendes e o Josmar Maranhãozinho. Esses aí são inimigos mesmo, até hoje, Verdade, não é? verdade. Os dois sentaram lá do avião e não trocaram uma palavra, não é? Uma cadeira perto da outra. Eles não são amigos, não são nada aí, Josimar. Mas o resto, quem não via aí, Cafeteira e Grupo Sarney. Cafeteira e Grupo Sarney, por exemplo, não é? Então, essas coisas acontecem, é questão apenas de disputa política, mas não tem porquê. Eu vejo lá na Assembleia muito isso, viu, Ricardo? E eu lá me lembrei agora da Assembleia. Aí lá, oposição, governo, não é? Aí um vai para a tribuna, né? Um briga com o outro, mas quando desce da tribuna estão lá se abraçando, sorrindo, porque são amigos, né? Tem uma convivência muito boa. A pessoa apenas posicionamentos e visões diferentes. Mas cada um se relaciona muito bem. O Neto Evangelista está lá conversando com o pessoal da oposição, se abraçam, né? Se respeitam, brincam, estão sorrindo, aquela coisa toda. Mas no debate eles ali acabam, muitas das vezes, né? Se contrapondo um ao outro, mas não são inimigos, se falam, são amigos, tem uma relação muito boa. Se passa para ser inimigo, né? Se puxa para inimizade, aí já não é mais política. Extrapolou o limite da política, né? É uma coisa pessoal. Pessoal. E por falar em tratamento, o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Neto Evangelista, reclamou hoje do tom utilizado por parlamentares da oposição contra o governador Carlos Brandão. Por enquanto, nada de trégua ali entre os grupos. Eu quero o comentário do John, mas antes vamos ver um vídeo aí, o vídeo com essas imagens, o vídeo do deputado Neto Evangelista. Eu fico imaginando as pessoas assistindo nesse momento o YouTube, as pessoas assistindo nesse momento a TV Assembleia, e olha a postura de um deputado na tribuna da Assembleia Legislativa, chamando um chefe de governo de palavras de baixo calão. Vossas Excelências perdem a razão no momento em que saem da linha. Se não tem inteligência emocional para discutir temas importantes para o Maranhão, não subam à tribuna. Se resguardem ao direito de permanecerem calados, porque esse debate não ajuda. Tá aí, né? Esse contexto aí, Olavo, qual é o contexto dessa fala, não é? Hoje, lá na Assembleia, foi analisado um veto, até anotei aqui, né? Um veto ao projeto de lei do deputado estadual Júlio Mendonça. O governo fez veto ao projeto dele. Qual era o projeto do deputado Júlio Mendonça? De estadualização de um trecho que liga o povoado, o nome do povoado é Acampamento, ao município de Pero do Rosário, lá na Baixada Maranhense. Júlio Mendonça queria que houvesse essa estadualização para melhorar aquela via, não é? Ele acha que é uma via muito importante da Baixada Maranhense e requer uma atenção especial, portanto, melhorias de infraestrutura na área. Essa proposta transformaria, nesse trecho, essa via em rodovia estadual, reconhecendo essa importância, segundo Júlio Mendonça, como eixo de ligação para diversas comunidades lá da região de Pero do Rosário. E esse veto aí, esse projeto foi colocado, o governador Carlos Brandão, o governo do estado, vetou o projeto do Júlio Mendonça. E aí começou aquele embate, né, entre oposição e governistas. A oposição foi para a tribuna lá, deputado Rodrigo Lago, Otelino Neto, Júlio Mendonça, Carlos Lula, e disseram, mas há poucos dias aí o governo não vetou um projeto que estadualizou, né, outros trechos do Maranhão, que são projetos de deputados da base governista. Da base governista, o governo aprovou e estadualizou alguns trechos. Só porque o deputado Júlio Mendonça é de oposição, o governo está vetando, né? E aí o deputado Carlos Lula fez lá uma explanação dos motivos do veto do governo do estado. Ele alega lá a questão de impacto financeiro, questão ambiental, né? E o deputado Lula disse que era apenas uma autorização. E o Carlos Lula chegou a chamar o governador Carlos Brandão de burro, né? Chamou o governador Carlos Brandão de burro. E o deputado Otelino Neto também fez um discurso lá e chamou o governador Carlos Brandão de mitomanilto. E aí isso gerou esse discurso do deputado Neto Evangelista, não é? A deputada Iracema Velha até pediu para tirar esses termos das notas taquigráficas ali, para não ficar registrado. E gerou, portanto, esse posicionamento do deputado Neto Evangelista
no qual ele diz que faltou, não é, equilíbrio emocional, não é, inteligência emocional, não é, por parte dos deputados da oposição. De certo que o deputado Carlos Lula é um deputado muito polido, não é? Um deputado ali, muitas das vezes, tem um discurso erudito, deputado preparado. E quando ele extrapola, chega ao ponto de chamar o governador Carlos Brandão de burro, não é? Aí, de certa forma, causa até estranheza e espanto. Sim. Não só nos colegas, como também na gente, não é? Já que o deputado Carlos Lula é um deputado extremamente técnico e educado. Quem conhece Carlos Lula sabe disso. Isso gerou, inclusive, surpresa entre os próprios colegas lá da base governista. E o deputado Neto Evangelista se referia justamente a isso, esses termos ali em que ele e os deputados se referiam ao governador Carlos Brandão. Perde um pouquinho até da postura e não fica legal até para outros posicionamentos, para questionamentos, não é, Ricardo? Não é legal. Não é legal. Eu até comentava agora há pouco lá no expediente final com o John e a Luísa, né? Que eu também fiquei perplexo ao saber que a fala tinha saído do deputado Carlos Lula, que para mim é um grande parlamentar. Eu até disse lá e repito aqui, ele não perde o meu respeito, não perde a minha admiração, mas ele precisa se policiar nesse sentido, né? Porque assim, fazendo aqui uma comparação aqui, meia boba aqui, mas de nós três aqui, o destrambelhado sou eu, né? Se o Olavo ou o John fizer uma fala aqui mais alterada, fora do tom, aí o pessoal vai até estranhar. Que é isso, o Olavo, o John? Tá. O Ricardo é doidão, ele fala mesmo e acabou. O pessoal, né? O Valdemar da Costa Neto, chegou um repórter para ele e perguntou, vem cá, Valdemar, vocês vão apoiar o Ciro Gomes para o governador lá no Ceará? Ele mas o Ciro vive esculhambando você, o Ciro esculhamba até a sombra da mãe dele, né? E assim, é esse choque, né? Uhum. É esse choque por ser o deputado Carlos Lula. Agora o Neto Evangelista, né? Que homem de uma polidez eu ia falar sensacional, isso, né? Destacar aí a forma até como ele fala, né? Assim, é uma postura que acaba gerando a credibilidade, né? Quando sobe, vai falar alguma coisa, as pessoas, poxa, vamos ouvir e tal e levar em consideração. Eu acho que esse posicionamento é o que é o que se espera de um parlamentar quando baixa o nível, ou quando parte para chincalhar mesmo, acaba perdendo esse brilho, né, do parlamentar, enfim, é isso. Você pode participar com a gente. Enquanto a gente estava conversando, eu estava também de olho aqui no Zap, Ricardo e John. Tem um telespectador nosso, eu vou ler aqui a mensagem dele, é o seguinte, é o Cláudio Oliveira. Ele deu boa noite, deveria ter uma lei que permitisse em regime de urgência o atendimento ao policial. De qualquer forma, eles nos defendem e estão na linha de frente com a criminalidade. Cláudio Oliveira, do Habitacional Turu. Ele falou sobre, provavelmente, sobre os casos envolvendo policiais, né, atendimento às vezes até psicológico, né, inteligência emocional, como falou o deputado aí. Boa noite, bancada. Ele deu mais um comentário aqui. Gostaria de sugerir para vocês aumentarem mais o tempo da resenha. Essa será a única forma que temos de saber sobre as mazelas do nosso estado. Pois é, você pode acompanhar antes aqui da nossa resenha na TV. Tem o expediente final na Rádio Difusora News. Eles já vêm de lá e aí encerram o expediente aqui, né? O expediente final, na verdade, é aqui no nosso Tá Na Hora, que é quando eles se despedem para ir para casa, daqui a pouco descansar. Mas lá é o expediente inicial, né? Inicial. 18 horas. Boa! O final é aqui. Lá é o inicial, 6 da tarde na Difusora News, viu, gente? 93.1. Pronto, rapaz, é por isso que eles estão aqui, porque eles têm essas sacadas interessantes aí. Ricardo e John. Pois é, mas é muito bacana. Lembrando que a gente falou ontem, Ricardo, da sua saída do Deu Treta, que a partir de outubro, o Ricardo vai ter mais tempo para as opiniões políticas, vai estar mais imerso nesse projeto. E aí vai ter mais espaços aqui na nossa programação, com opinião, trazendo esses temas importantes sobre política, porque de fato é algo que deve estar pautado, deve estar aí nas rodas de conversa. O maranhense tem que ficar atento e debater política sim, né? Para poder esclarecer e formar a sua opinião. Do lado da oposição, o deputado Otelino Neto não perdeu tempo e voltou a cobrar a convocação da diretora-geral do IEMA, a Criciele Muniz, que, por sinal, teve aprovação de todos os deputados, Ricardo.
Pois é, teve a aprovação de deputados, a proposta de deputados da oposição, mas só vingou porque teve apoio de deputados governistas, né? A gente tem a fala aí, né, do Otelino? Tem. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência já conseguiu encontrar uma data para que a senhora Cricieli venha a este plenário. Lembrando que foi aprovado o requerimento de convocação por unanimidade, e já tem aí alguns dias. Eu acho importante que ela venha aqui prestar esclarecimentos, até para, se for o caso, ela esclarecer que não está usando o IEMA para fins eleitorais, para uma possível pré-candidatura. Eu gostaria de pedir, gentilmente, a Vossa Excelência, que informe se já marcou a data, se não, que marque, tá? Para que nós possamos cumprir bem aqui com o nosso papel e ouvi-la, até para que não cometamos possíveis injustiças, precisamos ouvi-la. Nós já, inclusive, temos uma reunião com a secretária para marcar a data. Se preocupe que Vossa Excelência será comunicado. A gente falava em elegância, né? Otelino, muito elegante sempre na fala, né? E a presidente Iracema não fica atrás também na elegância, né? Agora, sim, o Otelino Neto está no papel dele, né? De oposição, convocou, foi aprovado o requerimento para convocar a secretária, marca a data, chama, porque não foi só a oposição. Só a oposição não teria número suficiente para aprovar a convocação de um membro do governo estadual, né? Contou aí com votos favoráveis da base governista. Agora, aí não é nem tanto essa questão, eu vi um zum hoje, eu ouvi aqui e acolá alguém dizendo, não, é porque saiu uma pesquisa, o Orleans está liderando agora a corrida, e aí é uma reação. Eu não vejo por aí. Eu vejo como uma disputa mais de caráter pessoal, né? Se é verdade ou não que é presidente, o IEMA é presidente, diretor, né? Diretor, do IEMA, que é uma instituição importante, né? A Cricieli Muniz, se ela está usando ou não para fins políticos eleitorais, ela precisa se explicar, né? Se tem essa dúvida, convoca e ela vai se explicar. Mas é porque se estiver de fato usando, se torna uma candidata, ou uma pré-candidata, ou uma futura candidata fortíssima, né? Aí os 42 que estão lá, não, peraí, essa menina vai aqui, será que não vai tomar na minha cadeira? É mais o próprio umbigo do que necessariamente política, né? Aí é cada um pensando em si. Mas é do jogo, é natural. Cadê? Eu fiquei esperando, Antero, a alfinetada. Cadê? Pois é. Cadê a alfinetada? Isso. Pronto. Alfinetou. O legal é porque, eu sempre digo isso, de uma reação, né, tem sempre o outro lado. Mas por que o fulano está reagindo assim? Mas por que, né, o deputado você vê aí os governistas e a oposição também? Bacana. Isso que é bacana, a gente pensar também no outro lado. É isso, Ricardo. Valeu. John, eu sigo logo contigo porque alguns interlocutores estão trabalhando a ideia que o prefeito da capital possa também Zé Reinaldear. Esse termo foi inventado pelo Ricardo, né? Quando falava do governador Brandão, que é ficar no mandato até o final. Vai ficar até o fim do mandato, essa possibilidade, e isso também deve mexer com os bastidores no Palácio dos Leões. Tem um vídeo aí, né, acompanhando. E a cada um de vocês que nos deu a oportunidade de mais uma vez estar à frente da Prefeitura de São Luís para continuar esse trabalho. E eu não sei se alguém lembra a frase que eu assumi o compromisso na minha reeleição, que se Deus e vocês me dessem a oportunidade de me reeleger, que São Luís viveria nos próximos 4 anos os melhores anos da sua história. E é isso que nós estamos fazendo e é isso que nós vamos fazer. Eita, John, e aí? Aí é uma fala que entenderam que ele vai ficar até o final, mas eu não vejo isso. Acho que ele fala de compromisso que ele fez na campanha, de fazer um mandato melhor do que o primeiro, não é? E de concluir as obras, não é? Seja com ele ou seja com a própria vice, a Ismênia. Hoje a gente vê que o Eduardo Braide é um
potencial candidato a governador e ele vai decidir no final do ano realmente se vai sair ou não. Mas não quer dizer que ele já descartou a candidatura ao governo, nada disso. Eduardo Braz continua sendo, né, um nome muito fortíssimo, um forte candidato para disputar o governo do Maranhão. Vamos para o último assunto aqui da nossa resenha, para o Ricardo explicar para a gente. O presidente da CPMI diz que o Everton não é investigado. Ricardo, explica para a gente. É isso, viu, Olavo? Há uma certa movimentação em setores da imprensa querendo ligar o senador ao escândalo, né, do INSS. Mas não há ligação direta. E o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, se manifestou. Não, porque o senador Everton não está investigado, assim como não estão investigados diversas outras pessoas que são citadas muitas vezes em reportagens, mas que não fazem parte do inquérito que está aberto pela Polícia Federal. Nós não vamos expor ninguém aqui que não tenha nexo causal. É um compromisso que eu tenho de... A gente sem tempo, né? Mas é isso. Não existe. A Polícia Federal jamais citou o nome do senador Everton nessa história aí. Amanhã a gente volta com os assuntos da política, os bastidores do poder. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.